Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, sempre um privilégio tê-los no Pan News Cidades, hoje dia 16 de outubro do segundo ano da pandemia, que parece, segundo os dados oficiais do governo de São Paulo, está com os dias contados. Esperemos que isso corresponda à realidade, mas sempre lembrando que, embora as escolas estaduais iniciem suas atividades com 100% dos alunos em quase 30% de suas unidades, por aqui o prefeito Dário, que é médico, não acredita em Papai Noel, pelo menos quando se fala em saúde pública. Resolveu esperar até o início de novembro para uma volta mais responsável. De qualquer forma, os cuidados com o uso das máscaras, afastamento social e higienização das mãos devem continuar. Temos que reconhecer o êxito com a excelente vacinação, mas vamos em frente, que atrás vem gente. Em Brasília, o impasse entre Davi Alcolumbre e a indicação do terrivelmente evangélico André Mendonça para o STF, apresentado pelo governo Bolsonaro, agita as colunas palacianas. E agora, com o envolvimento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um lorde inglês mineiro, sem ofensa aos mineiros, no trato com as crises locais. Vamos ver se esse deslinde chega o mais rapidamente possível. Essa semana vamos ver se o checkmate sobre o presidente Alcolumbre da CCJ desencanta um novo ministro do Supremo, naquela sabatina de Araque, mas constitucional. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Coronel Tadeu, que, direto do plenário da Câmara Federal, vai criticar a PEC 05, que encurralou o Ministério Público contra a parede e poderá abalar sua independência, além de torná-lo réu nas ações promovidas. E vamos, a pedido dos ouvintes interessados na cidadania europeia, conversar com a doutora Aline Fortuna, advogada especializada em direito internacional. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar, e tenho dito, Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade, no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar agora com o deputado federal Coronel Tadeu. É um imenso prazer recebê-lo no nosso programa. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, um
abraço para todos vocês, é um prazer estar falando com vocês novamente. Um abraço a todos os ouvintes, espectadores, né? E um excelente final de semana. Bem, nós temos agora na Câmara Federal essa discussão sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Lava Jato já foi um grande tombo no que diz respeito à caça à corrupção. Agora é o MP que vai entrar nessa história também, Coronel Tadeu? Pelo jeito, sim. Pelo jeito, a bola da vez agora é o Ministério Público. E eu, particularmente, estou acompanhando isso bem de próximo. Parece ser uma PEC inofensiva, na sua essência ela acaba não sendo. A PEC 5, ela é de autoria de um deputado do Partido dos Trabalhadores, e aí você já fica com as orelhas de pé e você fica preocupado o que é que vai vir nessas mal traçadas linhas da PEC. E ali, Canos, o que você enxerga? Você enxerga, no contexto geral, uma modificação muito simples. Aumenta de 14 para 15 membros o número de pessoas que vão compor o novo Conselho Nacional do Ministério Público. Entretanto, nesse meio, o que acontece? Você tem lá uma cláusula que a corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público pode ser exercida agora por qualquer membro do Conselho Nacional. E nem todos os membros do Conselho Nacional são do Ministério Público. Aliás, são poucos. Você tem do Ministério Público Militar, você tem do Ministério Público do Distrito Federal, você tem do Ministério Público da União e um representante do Ministério Público Estadual. Lembrando que nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Mas poderão não ser esses os corregedores. Aí você pergunta, poxa, mas daí qual é o problema? Qual é o problema? Porque isso fere a autonomia e a independência do MP, não? Com toda certeza. Aí é que está o pulo do gato. Quando você acha que é uma inocência você colocar isso no texto da PEC, na verdade não é. Porque vai ser o primeiro órgão, a primeira instituição que vai ter uma corregedoria cujos membros não são da própria instituição. E aí é que onde vem a principal jogada, né? São pessoas que serão nomeadas por políticos, serão nomeadas ou pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados. E eu não concordo com isso. A corregedoria tem que ser feita por membro do Ministério Público. E haveria uma opção? O senhor propôs alguma emenda a essa PEC, não? O PSL está preparando alguns destaques para ser votado, para ver se a gente consegue fazer uma mudança no texto da lei. E estão ocorrendo várias conversas para se ajustar esse texto final para que ele fique palatável, porque o próprio Ministério Público está arrepiado com o texto que foi apresentado. Então nós estamos aguardando essas mudanças para dizer se vai ou se não vai. E qual a força do Ministério Público junto à Câmara Federal? O senhor acha que ele tem força suficiente para impedir que isso aconteça, não? Quase nenhuma. Apesar das associações estarem muito presentes aqui, tanto no Senado como no Ministério, tanto no Senado como na Câmara, mas a força deles não é tão grande quanto possa parecer. Até porque eles são os algozes, né? São os feitores dos políticos, né? Quem acusa, quem leva o político normalmente para a baila do processo é o Ministério Público. É ele que vai denunciar ou não a prática de crimes. Então, digamos assim, num linguajar bem simples, o Ministério Público não é lá muito amigo de político e político também não é lá muito amigo do Ministério Público. Então, há interesses bem complexos, né, e bem distantes entre essas duas classes, a classe dos políticos e a classe dos promotores e procuradores. Então, por isso que há essa pauta, a gente considera até uma pauta bastante pesada, né? Porque, na verdade, é o rato querendo comer o gato agora, né? Pelas bordas, né? Eu diria que seria isso, né? Estamos invertendo um pouco o papel. Agora, não é só a esquerda que tem interesse nessa pauta, nessa agenda. Eu diria que há uma grande parte de deputados que também, já envolvidos em processos, passam a se interessar no enfraquecimento do MP. O senhor que está aí dentro do Congresso, o senhor analisa dessa forma também, não? Também. Sabe por quê? Porque há um número muito grande de parlamentares, tanto no Senado como na Câmara, envolvidos em processo de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e por aí vai. Então, por esse motivo é que
a gente tem feito um esforço muito grande para não deixar isso passar. Lembrando, não é uma pauta simples de passar, porque depende de 308 votos. Então, por ser um projeto de emenda constitucional, 308 votos é um quórum muito complicado de se atingir. Então, qualquer coisa contra, fica difícil de você aprovar aqui dentro. Então, por esse motivo, é que a gente acredita que aquelas pessoas do bem não vão votar a favor disso. E o senhor já contou o número de pessoas do bem, não? Olha, essa eu acredito que vai ser uma votação que vai mostrar muito bem para a população quem é que está do lado do bem e quem não está. Porque querer promover uma perversidade dessa, como você citou na sua introdução, né, nós tivemos a Lava Jato ela foi bombardeada de tudo quanto é jeito, né? E muitos dos tiros saíram daqui de dentro do Congresso, de políticos que não querem ser investigados, políticos que fizeram o que fizeram, roubaram tudo que podiam e estão aí se vendo com a justiça, mas lutando contra para matar a Lava Jato, e conseguiram, né? A Lava Jato hoje ela já deu uma esfriada, né? Claro que tem muito processo em andamento. Então hoje a gente não se fala mais em Lava Jato, se fala em operações esparsas, né, que a Polícia Federal e o Ministério Público têm feito Brasil afora, principalmente com esse dinheiro do Covid, esse dinheiro que o governo federal destinou a estados e municípios e que eles fizeram a farra do boi, né? Mas é o Ministério Público um dos principais agentes para que tudo isso funcione, para que a justiça nesse país funcione. Coronel Tadeu, me diga uma coisa, para nós encerrarmos pelo menos essa agenda. Acha que o Conselho Nacional do Ministério Público vai ceder a essa mudança? Porque é uma mudança que eu diria faz com que todas as conquistas do MP desde 2004, desde a Constituição para cá, caiam, né? Desmoronem. Pelo menos é o que dá a entender. Não é isso, não é por aí, não? Olha, eu diria que as coisas vão ficar muito mais difíceis se isso for aprovado, porque as ações do Ministério Público poderão ser revistas a todo tempo pelo Conselho Nacional. E aí você sabe como é que funciona, né? Imagina um corregedor julgando os promotores pelas ações que eles vêm desempenhando. Possa ser que haja uma forte intimidação do Ministério Público, lamentavelmente. Eu temo por isso. E você me perguntou se o Ministério Público tem força para reagir frente a isso? Não tem. Infelizmente, aqui dentro do Parlamento, olha, olhando para os 513 deputados e para os 81 senadores, eu acho que há somente apenas um parlamentar oriundo do Ministério Público, que é um deputado federal por São Paulo, que é o deputado Carlos Sampaio, somente um. Então, diferente dos militares, que nós somos em 24 aqui, por exemplo, né, em 24 militares. Então é difícil, mas os militares todos apoiam o Ministério Público nas suas condutas, então ele pode contar com a nossa ajuda mesmo para que a gente não faça um desmonte, né, do sistema jurisdicional do Brasil. O lobby da magistratura é mais forte que o lobby do MP no Congresso? Sim, aí acaba sendo. Eu acredito que é sim. Eles têm mais volatilidade aqui dentro. Tá aí. Deputado Federal Coronel Tadeu, se quiser fazer uma consideração final, por favor, meu caro. Thanos, vamos acreditar que o país pode melhorar e muito ainda, né? A gente tem muita coisa a fazer, o parlamento tem muita coisa a trabalhar, mas eu sempre continuo repetindo, políticos não caem do céu e políticos não vêm de uma terceira, quarta ou quinta dimensão. Políticos são eleitos pelo povo. Então o povo é que precisa aprender a votar, o povo é que precisa acordar e eleger pessoas boas, porque todas as leis saem daqui. Não adianta enfiar 60, 70 deputados aqui no meio de 513 que a gente não consegue. Precisamos de uma mudança ainda muito, mas muito maior mesmo no parlamento. E nós estamos praticamente às vésperas de um período eleitoral, né? Estamos a um ano da campanha eleitoral. É importante que a população acorde um pouco para a política para poder escolher melhor os seus representantes, né? Tudo que eu espero que a gente possa promover muitas mudanças aqui, mas com gente boa aqui dentro. Tá aí. Deputado Federal Coronel Tadeu. Grande abraço, meu caro. Abraço a todos e bom final de semana. O Pan News Cidades volta já. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais.
samaritanosaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar com a doutora Aline Fortuna, advogada especialista em cidadania europeia, e muitos dos nossos ouvintes me intimaram a trazê-la de novo aqui no Pan News Cidades. Tudo bem, doutora Aline? Tudo bom, Thanos, um prazer falar com você novamente. Muito obrigada pelo convite. Dá um ibope essa coisa de cidadania e nacionalidade, não? Como as pessoas querem, me parece, sair do Brasil, não? É muita procura, é? É muita procura. Realmente, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais interessadas em ter a cidadania europeia, já que abre tantas possibilidades, além do resgate, né, da histórica familiar, também abre um mundo de possibilidades para quem quer mudar de vida, quer viajar, quer mesmo oportunidade. Mas a cidadania, ela implica em tratados internacionais, né? O país tem que aceitar o Brasil, o brasileiro, e aceitar o Estado brasileiro nesse processo. Não é uma coisa unilateral, não é, doutora? Não é unilateral. A cidadania europeia, a maior parte dos países europeus, eles exigem um laço sanguíneo. Por isso que o descendente de português, italiano, alemão e assim por diante consegue a cidadania, que apesar dos tratados entre os países, o Brasil permite sim que o seu nacional tenha uma outra cidadania ou outras cidadania, tantas quantas você se enquadre na legislação internacional, e aí é possível ter um status de cidadão europeu. Doutora Aline, os laços sanguíneos são inequívocos quando comprovados para a obtenção da cidadania. E o nascimento no local, ele é também uma exigência? Para a cidadania, apenas uma, que seria o laço sanguíneo, que é comprovado as pessoas dizem, como que eu vou comprovar que eu sou descendente de europeu? Comprovado por meio de certidões de nascimentos. Você fazendo essa prova, que você descende de italiano, de português, você pode sim obter a cidadania europeia, sempre comprovada por meio de certidões de nascimento, até chegar ao ascendente europeu. Na pandemia, a procura por uma nova cidadania diminuiu ou aumentou? Por curiosidade, aumentou. A gente acredita que as pessoas tiveram mais tempo de olhar para dentro de si e realmente buscar uma mudança de vida, tiveram mais tempo com seus familiares para descobrir também os laços sanguíneos, a sua descendência, e na pandemia triplicaram o número de pedidos. E como a maior parte dos procedimentos são online, eles funcionaram normalmente. Sim. Houve um momento que teve uma pequena paralisação, mas posteriormente seguimos aí com todos os pedidos sendo concedido, inclusive no período de pandemia, mas as pessoas realmente procuraram mais obter a cidadania. Vamos relembrar para os ouvintes do Pan News Cidades as diferenças conceituais da cidadania e da nacionalidade. Isso, é uma interpretação sim diferente. Você tem a nacionalidade, no caso brasileira, eu mesma sou nacional brasileira, e todo mundo que obtém a cidadania. As pessoas pensam, tem uma falsa ideia que eu vou ser cidadão italiano, eu vou abrir mão da minha nacionalidade. Não, são conceitos diferentes no direito. A gente acaba estudando isso. São laços políticos. Você, sim, o cidadão tem uma questão política, mas não obrigatória, como é no Brasil, questão de votação. Lá é um procedimento que você opta se quer não votar. Então, você permanece o seu status de brasileiro, porém, enquadrando na lei internacional, você pode solicitar, sim, e aí abre um mundo de possibilidades, que você pode residir em quaisquer dos países da União Europeia. São 27 países que você tem livre acesso para residir, morar, estudar, viajar, não tem limite de data para ficar no país. E também a procura, que o pessoal tanto fala dos Estados Unidos, que você tem visto liberado para os Estados Unidos, basta apenas preencher um requerimento 24 horas, eu sempre falo uma semana antes da viagem, mas é 24 horas, e você pode entrar nos Estados Unidos com uma simples autorização. Então seria uma via oblíqua. Com a cidadania europeia, você tem livre trânsito nos Estados Unidos, é por aí? Isso, porque o brasileiro, para poder entrar nos Estados Unidos, precisa ir numa embaixada americana, ficar naquela fila para obter um visto.
de entrada. O cidadão europeu, além das possibilidades e facilidades que constam na União Europeia, nos 27 países, tem também a possibilidade de entrar nos Estados Unidos sem necessidade de visto. Basta apenas preencher um formulário online e assim pode viajar. Facilita bastante a vida das pessoas ser cidadão europeu. É possível também que o indivíduo, a pessoa, possa ter dupla cidadania e dupla nacionalidade também? Olha, existe. Hoje, por coincidência, uma cliente veio ao escritório, ela é italiana, nasceu na Itália e quer optar também pela nacionalidade brasileira. Como tem essa questão, é possível, a Constituição Federal permite que ela seja italiana, como ela tem a descendência, ela tem o sangue, que o pai dela também é italiano, além dela ter nascido lá, ela poderá sim ser italiana e brasileira, porque tem um inciso da Constituição Federal, que é o artigo 12, que permite, nesse caso específico. Como ela nasceu lá, ela pode optar também por ser brasileira. Nesse caso, ela passa a ter dupla nacionalidade. Isso. Certo. Exatamente, ela será brasileira e italiana, pela questão do nascimento e do laço sanguíneo. Qual a diferença de um pedido para o outro? Há uma diferença. No caso, essa pessoa, ela nasceu na Itália e o Brasil também permite que ela seja brasileira. A cidadania, a diferença é que a pessoa, nesse caso, é descendente. Na nacionalidade, a pessoa nasceu no país e poderá pedir também no Brasil. A cidadania não, ela é descendente. Então é diferente a questão de descendência e nascimento. E os direitos civis dependem de quais destas condições? Independe de qualquer um desses requisitos. A pessoa pode, tem pessoas que não tem laço sanguíneo e pode montar sim uma empresa em Portugal. Muitas pessoas até acabam recorrendo a esse tipo de procedimento porque também pode pedir a cidadania por residência. Então acabam por abrir uma empresa em Portugal, preenchidos os requisitos exigidos pela lei portuguesa, abre uma empresa mesmo não sendo cidadã portuguesa nem portuguesa e consegue obter a cidadania também, mas aí seria por um tempo de residência mediante investimento em Portugal. Mas há países que não aceitam a dupla cidadania. Na Europa existe algum, não? Não, na Europa não. Há um tempo atrás até a gente viu o noticiário de jogadores, salvo engano, japoneses, brasileiros que foram jogar futebol. Agora eu não me recordo se era Japão ou China. E para eles serem nacionalizados, eles teriam que abrir mão da brasileira. E aí lá eles não permitem. Então você tem uma ou outra. Não pode ter essa questão da dupla cidadania. Mas caríssima. Tem países que são muito rígidos, muito rígidos. A pedido dos ouvintes do PAN News Cidades, estamos conversando novamente com a doutora Aline Fortuna sobre a cidadania, a dupla cidadania, a cidadania europeia. E eu pergunto à doutora Aline, bastam os documentos? É muito complexo esse procedimento, doutora? Precisamos comprovar. Eu até convido os ouvintes que tiverem dúvidas, quiserem seguir o Instagram Minha Cidadania Europeia. Lá eu posto bastante novidades, curiosidades, Minha Cidadania Europeia. E sim, a gente tem que fazer uma pesquisa também no país. Documentação primordial, a certidão de nascimento do seu ascendente europeu. Acho que podemos até falar, muitas pessoas têm dúvidas, qual grau que pode obter a cidadania. Portuguesa, se você é filho, neto ou cônjuge de português, você pode obter. Italiana, que o pessoal pensa que é algo de outro mundo, não. Qualquer descendente de italiano pode solicitar a cidadania. Precisamos de informações básicas. Nome do europeu completo, nome de seus pais, e sim, teremos que fazer a busca em cada país da certidão de nascimento do ascendente. Doutora Aline, é um verdadeiro garimpo, não é verdade? São documentos muito antigos, então é um pouquinho complicado localizar, mas por isso temos aí todos os profissionais que fazem essa busca, porque estamos falando de bisavô, geralmente nasceram no ano de 1800, então são documentos antigos. As pessoas acabam desistindo no meio do caminho em razão realmente da dificuldade, mas não desista, nós podemos lhe ajudar e tornar todo mundo aí cidadão europeu. Doutora Aline, como é que a senhora estabelece esse elo com os documentos que estão fora do país? Temos uma equipe de apoio
Portugal, Itália, Alemanha e Espanha, advogados que atuam, porque muitos processos não adianta, ter que ser realmente pessoal no país, e dar toda a segurança para quem deseja ser cidadão europeu. Temos também nossa base no Brasil, em São Paulo e em Santos, e atualmente os procedimentos são, acho que a pandemia encorajou muitas pessoas aos procedimentos online, então fazemos videochamadas em caso de dúvida, atendemos em todas as regiões do Brasil, fora do Brasil, mas temos toda a nossa equipe de apoio em cada país. Doutora Aline, é fato que as igrejas católicas guardam muito das documentações das famílias, da documentação que possa comprovar os elos familiares, os vínculos sanguíneos? É fato. Geralmente, tanto em Portugal e na Itália, as certidões de nascimento eram certidões de batismo. Então, essas certidões estão sim nas igrejas. Até 1930, geralmente são certidões paroquiais. Então, as certidões de nascimento estão sim na igreja. No Brasil, isso não é tão comum, não é? No Brasil existe, mas é bem menor a incidência. Muitas certidões de casamento, sim. São localizadas, principalmente no sul do país, são localizadas em paróquias. Aí há necessidade de pedir para a cúria diocesana para que emita a certidão, mas no Brasil não, a gente já tem um procedimento bem antigo, cartorário. Lá não, geralmente a criança nascia, era batizada e já era registrada nas paróquias. Vamos repetir para os nossos ouvintes, então, quais são os procedimentos para quem tenha interesse na cidadania europeia. Primeiro, descobrir quem é o ascendente europeu. Conversar com a sua família, você precisa saber quem é. Nome completo, nome dos pais do europeu. A partir daí, a gente consegue começar a fazer pesquisas. Às vezes as pessoas sabem que é descendente, mas não sabe de onde veio o europeu. Então sempre procure descobrir na sua árvore genealógica quem é. Caso italiano, em qualquer grau, português até o grau de neto. O neto, obtendo a cidadania, ele poderá transmitir para todos os demais descendentes, mas pelo menos o neto de português deve estar vivo. Ok, doutora Aline, repita o Instagram para quem deseja outras informações. O Instagram é o Minha Cidadania Europeia, é bem fácil, a Minha Cidadania Europeia. Doutora Aline Fortuna, sempre um privilégio recebê-la aqui no Pan News Cidades, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço, é sempre uma delícia fazer entrevista com você e para essa região que eu gosto muito. Grande abraço. Obrigada. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.